Eu estou mostrando para vocês essa guia aqui do Moodle novamente, mas eu vou colocar também, deixa eu ver, eu vou colocar também mais a guia do ISE, essa guia aqui também, que eu coloquei para outra turma de engenharia eletrônica, também na lógica reconfigurável, para o ISE, porque tem gente que está tendo dificuldade na instalação do ISE. Não sei se vocês estão tendo também, para a instalação do ISE. Na guia dos requisitos, dessa parte aqui dos requisitos, eu ensino para vocês e Gerencie passo. sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? Eu já Modelo falei 3, essa na placa, né? semana passada como é que Nesse vocês arquivo de fazem aqui 324 para pinos, tem instalação no dele. link. Se encontra pela interface de trabalho IEC Design Suite para o Windows 7. Clicar com o botão direito e nas propriedades desse link. Para a instalação dele, como é que vocês fazem para instalar? Daí tem a versão para o Windows 10, para a instalação da versão do Windows 7 para funcionar no Windows 10, aí vocês têm que modificar o atalho na área de trabalho, tanto para o Planahead quanto para o ISE Design Suite e assim por diante. Mas mesmo assim tem gente que está com dificuldade até agora para instalação. E aí eu coloquei um link daí para a página do download dele, que é a mesma página do Vivado aqui, só que você tem do link do ISE, que é a versão antiga do Vivado. Aí o Vivado, se você quiser baixar, também dá para baixar ele, que é para as versões mais novas de dispositivo de lógica reconfigurável das Hynix. Então, está aqui do ISE Design Suite. Você tem a última versão que foi feita para ele, a 14.7. As anteriores, você tem também aqui, só que são as mais antigas. Você tem desde as versões mais novas, a versão 3, lá quase a versão 1 até, né? Até a 14.7 foi a versão em que eles pararam, porque a versão estável deles, quer dizer, eles não tinham mais que fazer melhoramento. Para os dispositivos de lógica reconfigurável deles, para essas versões aqui. Então, abrange todos os dispositivos de lógica reconfigurável que eles têm, abrangidos por essas versões, quer dizer, não tem mais o que melhorar até essa versão aqui. Depois, os dispositivos que eles foram criando, além do ISE, aí cabe ao Vivado, os mais novos, daí ao Vivado. Mas daí os mais novos, eles são revisados constantemente. Então, eles são feitos revisões, quer dizer, eles carecem de update, ou seja, eles podem sofrer recall. Então, eles são colocados para o Vivado. Então, o Vivado, eles têm mais update, ou eles têm mais atualizações do Vivado, mais patches de atualização do Vivado. Ele sofre mais atualizações para ser corrigido. O ISE não tem mais daí atualização, quer dizer, ele já foi finalizado, digamos assim, né? Então, a equipe de desenvolvimento do ISE, ele passou quase toda para o Vivado, então eles passam a ficar para o Vivado, e do ISE é praticamente só para solucionar dúvida ou algumas correções ou algum suporte que tenha para o ISE. Então, para o Windows 10, como o Windows ainda continua sendo desenvolvido e tem outras versões, então ele passa a ser para ser desenvolvido para o suporte para outras versões. Para o Windows, daí esse 14.7 é para o Windows 7, e esse 14.7, o Windows 10, ele é
ele roda daí na máquina virtual para o Windows 10, então você tem que rodar ele na máquina virtual Windows para outros sistemas operacionais. Esse 14.7 é para o Windows 7, aí pode rodar também no Windows 10 também, só que você tem que rodar em modo de compatibilidade, né? É aquilo que eu falei antes ali, né? Aí o pessoal estava baixando ali, teve gente que perguntou que não estava rodando, mas essa versão aqui, se você clicar, ela vai ter multifile download aqui para o site da Xilinx. Então, esse multifile aqui, ele baixa aqui em multi-arquivos, né? Multifile. Então, aqui você tem mais de um arquivo para baixar ele. Também tem uma outra versão que, se você quiser baixar, você pode tentar obter ela e às vezes você consegue baixar ela em DVD, em um DVD só. Então ele pega esses arquivos aqui, ao invés de ser multi-arquivo, é um arquivo só em um DVD. Você pode conseguir obter, você pode tentar obter ele por um DVD só, que vem esses 4 arquivos em um DVD. Aí você obtém ele em um DVD e aí você consegue obter esses 4 arquivos em um só. Aí você baixa eles daí, deve dar aí acho que mais de 6 GB. Aí você consegue baixar esses 6 GB de uma vez só e consegue instalar a partir desses 6 GB. Se você baixar através daqui, você tem que baixar esses 4 arquivos aqui em um diretório e executar a partir desse arquivo aqui inicial, tá? Executando a partir desse arquivo inicial, você descompacta ele e ele tem um arquivo de instalação nele, que é o arquivo de setup. Aí esse arquivo de setup da Xilinx, é o arquivo de setup da Xilinx que tem nele, ele vai pedir, depois que você executar esse arquivo, vai chegar uma hora que ele tem um assistente de instalação que ele vai pedir o diretório em que você tem esses outros 3 arquivos aqui. Esses outros 3 aqui, tá? Sem estarem descompactados, sem descompactar. Teve gente que descompactou eles, não é para descompactar. Eles têm uma terminação lá que eu acho que é XSZ. Então não precisa descompactar, é só indicar o diretório em que eles estão. Aí você indica o diretório em que eles estão e aí você só dá o diretório que eles estão no assistente ali. E aí indica o diretório que eles estão e pronto. Aí você indica onde é que você quer pegar que seja o diretório de instalação do ISE. Ele pega esse diretório que você indicou lá, instala o ISE lá e pronto. Ele dá um diretório de instalação da Xilinx. É um diretório lá, Xilinx daí. Aí é ali que ele vai instalar daí as ferramentas do ISE. Vai ser o ISE, o PlanaRed, o SDK, que é o Software Development Kit, o Platform System Generator, o PSG e assim por diante. Platform System Generator é para gerar o microprocessador, o microcontrolador, né? O seria o microprocessador da Xilinx, os microprocessadores da Xilinx. Então ele deixa o diretório ali para gerar as ferramentas que ele vai utilizar, as ferramentas de software que ele vai utilizar, né? Incluindo o ISE. Então ele coloca isso lá. Daí, e tem também algumas ferramentas que ele executa o download também para instalação. Dali. Outra coisa também, quando ele faz isso daqui, eu clico ali para ele fazer o download, ele vai me pedir também, ó, para fazer o login, tá? Eu dou o login do meu e-mail ali, daí o meu e-mail ali, por exemplo, o que eu utilizo é o meu da UTF-PR, né?
Pô, esqueci meu e-mail. Aí ele dá o login ali na Xilinx, tá? Aí ele já dá um cadastro aqui. Ele já te dá um cadastro aqui. E vou te dar uma aprovação. Só que esse cadastro aqui é para o download. É porque você está pegando um produto. Você está pegando um produto e efetuando o download deles. É que você está pegando um produto do... Opa! Eita. Você está pegando um produto de fora, né? Como se estivesse importando o produto. É como se estivesse importando um produto do exterior. Como se estivesse importando o produto. Então é como você estivesse importando o produto deles, né? Eles estão no exterior lá, é como se estivesse importando o produto. Então você tem que ter um cadastro lá neles, nas Xilinx, para pegar esse produto de lá, mesmo que seja gratuito, né? E aqui você tem uma área aqui, uma página de licenciamento. Aqui, ó. Opa. Produto, licenciamento de produto. Eu coloquei student, mas na realidade está errado aqui. Teria que ser professor. Nessa área de licenciamento também, que vocês entram, também que estava em dúvida ali, ó, nessa página aqui, vocês pedem a licença de vocês, tá? Olha ali, ó. Daí vocês vêm aqui, ó. ISE, a licença. Vivado, se vocês quiserem, tá? Design Suite. De acordo com a ferramenta que vocês pediram. Tá certo? Aqui você gerencia a licença que vocês pediram, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu pedi uma licença aqui que é ISE Webpack, que é a que eu tenho instalada, tá? Para esse usuário aqui. Então, para esse que eu pedi, foi essa que eu tenho do e-mail da UTFPR, eu pedi eu acho que para o meu notebook. E lá daí, eu coloquei como Windows 32 bits. Eu coloquei para o ISE Web 32 bits, tá? Como Windows de 32 bits. Então, eu coloquei o ISE Webpack para o Windows de 32 bits. Então, está ativo lá para o Windows de 32 bits. Eu só tenho direito a uma licença para um computador de um Windows de 32 bits. Então, o que eles fazem? Eu escolhi aqui, ó, uma licença para lá, para o Windows de 32 bits. Eu posso escolher mais uma dessas daqui, ó, que eu tenho disponível aqui. Mais uma dessas aqui. E olha aqui, ó, a duração delas está aqui do lado, tá? Essa é 30 dias, essa é 90 dias, essa é 60, essa é 30 dias. Essas daqui não tem duração daí, tá? Essas é indefinido.
E essa aqui está vigente ainda, ó, está corrente. Então, a data de encerramento dela não tem, está ativa ainda. Então, ela está rodando lá no notebook. Então, eu faço isso daqui. Se vocês quiserem outra licença para outro computador, ou seja, para outra máquina, vocês podem também ter. Aí isso é aquilo lá que eu falei antes, né? Vocês têm que pegar outro endereço de e-mail válido, aí válido que é aquilo que eu falei. Vocês têm que pegar outro endereço de e-mail que não seja genérico. Tem que ser um endereço de e-mail institucional. Então, pode ser o endereço de e-mail de outra instituição, pode ser instituição de ensino, ou pode ser de uma empresa, né? Então, pode ser o endereço de e-mail de uma universidade ou de uma outra empresa, ou pode ser um endereço de e-mail também, que pode ser um endereço de e-mail pago. Então, pode ser um endereço de e-mail do UOL, pode ser um endereço de e-mail do BOL, daí também, pode ser do BOL, pode ser do IG, também pode ser. Não pode ser, por exemplo, de Gmail, ou do Yahoo, ou do Hotmail. Daí isso não dá para ser daí. Mas pode ser da UTFPR, que é de universidade, ou de uma outra universidade, ou de uma outra instituição de ensino. Aí esses genéricos criados aqui no Brasil também pode ser, com a extensão BR, daí. Ou outro genérico também de outras instituições daqui do Brasil, pode ser também. Aí te dá direito daí de uma licença para cada aí que você pode criar para uma máquina. Aí cada licença dessas aqui é para uma máquina, então para um computador. Pode ser para um computador. Por isso que essa eu deixei para o notebook, né? Para o notebook velhinho lá daí que eu tenho. E outra daí eu tenho para o desktop aqui em casa daí, né? Se eu quiser outra para o computador daí da UTFPR, daí eu tenho que dar um jeito de arranjar um outro endereço de e-mail para lá daí, né? Aí desse eu tenho que pegar, criar e jogar para lá daí. Tem que criar para lá. Essa licença aqui, eles enviam daí para esse e-mail que eu deixei aqui. Então, esse e-mail que eu criei aqui é da UTFPR. Então, essa licença, a hora que eu pedi aqui, eu cheguei aqui, eu cliquei aqui e ele gera daí. A hora que eu clico aqui, eu coloco Generate Node Locked License. Daí ele coloca isso daqui, ele vai pegar, na hora que eu peguei e clico nesse botão aqui, eu seleciono qual licença que eu quero, que é para esses softwares aqui. Eu clico aqui. Ele pega e manda para esse e-mail que eu cadastrei aqui, que é para esse que eu tenho a conta aqui, que nesse caso aqui, para o meu e-mail da UTFPR, aquele que eu tenho lá, que é o chiese@utfpr.edu.br. Aí ele manda para esse meu e-mail. Aí eu faço o quê? Eu pego nesse meu e-mail essa licença que eu tenho. É um arquivo tipo texto lá, só que ele tem a terminação, acho que LCS. Aí eu pego esse meu arquivo no meu e-mail, baixo ele para o computador que eu quero, né? Para o computador onde eu quero instalar essa licença. Daí eu chego lá, venho daí no ISE, por exemplo. Se eu peguei a licença para o ISE, aí deixa eu chegar ali no ISE. Calma aí. Aí agora eu vou. Aí, agora eu acho que está compartilhando a janela. Eu venho aqui no ISE. Aí, a primeira vez que vocês abrirem ele, ele vai estar ele vai estar fechado. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Ele vai abrir isso daqui, tá? Ele vai abrir essa janela aqui, ó, falando para vocês pegarem e adquirir uma licença. Só que ele vai falar para vocês adquirirem uma licença, tá?
Isso daqui, ó. Get my purchased license ou locate existing license, tá? Vocês estão vendo aí? Acho que vocês estão vendo. Estão vendo a janelinha que está aberta? Então, né, tá a janelinha beleza, da Xilinx License Configuration Manager. Então ele vai abrir isso, tá? Aí tem a aba aqui, aí vocês veem nessa opção Locate Existing License. Aí vocês veem nessa aba aqui Manage Xilinx License. Aí tá ali, ó. Aí você vem Copy License. Aí vocês têm que ir no e-mail de vocês, aonde vocês vão pegar e abrir o e-mail da Xilinx. É claro, o e-mail da onde vocês cadastraram lá no site da Xilinx. Aí vocês baixam a licença da Xilinx aqui, ó. Essa licença aqui, ó, ela vem com essa terminação .lic, tá? Aí vocês pegam e baixam daí essa licença aqui, essa terminação .lic. Aí vocês dão um abrir, tá? Aí a hora que vocês derem o ponto abrir, vocês dão esse refresh aqui. Aí só dá um ponto close, um close ali, tá? Aí ele vai atualizar essas datas aqui de expiração das licenças. Que são essas ferramentas aqui que você tem daí para atualização. Aí são todas essas ferramentas aqui que você tem desse conjunto de pacote de software para as ferramentas de design de circuitos digitais. Só que tem muitas aqui que ele não coloca, porque também a gente não utiliza, né? Por exemplo, tem algumas aqui que são de USB, tem outras que são de Linux, né? Essa daqui, ó, Petalinux, arquivo Microblaze, Petalinux Arc PPC, que é para, claro, para Linux, né? PlanaRed a gente utiliza. Chipscope é outra ferramenta que a gente vai chegar a ver aí, eu vou comentar o que é. Petalinux Archive, né? iSIM é outra também que não é muito utilizado, né? Que a gente vai ver também daqui a pouco. Tem o Vivado HLS também, não, porque tem o ISE, né? Que é a mesma coisa. Aí Chipscope Pro também não, né? Aí a Simulation, que é feito pelo iSIM também, XPS, USB Host também, que é as ferramentas XPS, né? E assim por diante. Aí essas ferramentas, tipo o SDK, que é utilizado, HLS, o AXI, que também não é utilizado, né? E assim por diante. É tipo o XC7 também não é utilizado, apesar de ter a ferramenta aqui permanente, né? O SDK que é utilizado. Ó, o PlanaRed, né? É utilizado. Aí o Vivado não é utilizado, que o ISE já faz o papel dele, né? Para cá, aqui, para que a gente coloque. Esse PlanaRed aqui, já tem outra versão dele aqui, quer dizer, o outro PlanaRed aqui, que já é colocado ali, né? Aqui, ó, esse PlanaRed aqui, já é colocado ali.
Aí o ISE, o SDK já está aqui, SDK, o ISE, o Webpack. E assim por diante. Então é daqui que vocês têm que colocar ali para ser utilizado. E da primeira parte que vocês vão utilizar, é justamente a parte de lógica reconfigurável, a parte de, quer dizer, diagramas esquemáticos. Aqui vocês vão fazer circuitinhos, né? Ou vocês podem fazer circuitinhos igual vocês fazem simuladores de circuitos eletrônicos digitais. Vocês podem fazer aqui também. Aqui tem biblioteca de circuitos eletrônicos digitais. Com essas bibliotecas aqui, ó. Eles estão dispostos daqui do lado. Aqui. As bibliotecas estão aqui do lado, à esquerda. Aí você pode puxar para cá com as portinhas lógicas. Que é a portinha lógica E, portinha lógica inversora, portinha lógica O exclusivo, portinha lógica U, portinha lógica E de 12 entradas. Você pode pegar e montar o circuito direto aqui em lógica reconfigurável. Igual vocês faziam lá em eletrônica digital. Aqui vocês fazem da mesma coisa. Como vocês fazem circuito de simulação. Em eletrônica digital, naqueles circuitos Logic Sim, Electronic Workbench, nos softwares de simulação de circuitos eletrônicos. Só que em lógica reconfigurável, você não simula esse circuito. A gente pode simular também. Ele tem um simulador para ele. Aqui, ó, a gente pode ver um simulador para ele. Para cá. Posso pegar e setar um simulador para ele. Pegando dele aqui. Colocando aqui em cima, ó. Aqui você tem a opção de simulation. Tá? Só que a simulação para ele a simulação para ele é bem vagabunda. Porque em lógica reconfigurável você não chega a simular. Você pode rodar mesmo o circuito de lógica reconfigurável. Então, se você pode rodar isso, fazer isso daqui funcionar, esse circuito funcionar no circuito, para que você vai simular, né? Se você pode fazer ele funcionar no circuito. Então, a simulação dele é bem fraca, tá? Ó, a simulação dele não é feita porque ele não tem memória para simulação. No computador que eu estou rodando, tá? Ele não tem memória para simulação. Para esse circuito aqui. Falta a memória para ele, tá? Vou pegar aqui.
Opa. Então, para isso, ó, eu tenho aqui a entrada com 2 chaves, um sinal de clock e a saída com LED. Quer dizer, eu tenho mais uma chave aqui para o reset do LED. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso ligar esse circuito na plaquinha lá e fazer ele funcionar. Se ele der algum erro, eu posso voltar aqui e corrigir ele. Então, eu posso chegar e fazer o quê? Fazer ele funcionar direto aqui, esse circuito. Então, não preciso chegar e recorrigir esse circuito aqui. Eu posso fazer ele funcionar direto. Tá? Tá faltando ligação para esse circuito aqui. Então, não consigo simular ele agora. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e fazer esse circuito aqui funcionar direto e depois pegar e colocar ele direto na placa para fazer ele funcionar. Então, não preciso fazer ele simular, tá? Ó, eu tenho outros circuitos aqui também, por exemplo, esse circuito aqui, ó. Esse circuito é um circuito temporizador ajustável. Se eu for simular ele, eu não consigo simular também, porque é um circuito muito grande, daí ele consome muito recurso do computador. Então a simulação dele fica muito difícil para o computador simular também. Esse circuito aqui é de um temporizador ajustável de até 5 segundos. 5,2 segundos aproximadamente. Aí ele fica muito pesado para ser simulado, tá? E ele fica também muito difícil para ver as ligações dele por aqui. Então, para ser simulado e para ser montado também, ou para ver as ligações dele, fica muito difícil. Vou dar um zoom nele aqui, ó. Aqui, ó. Até para montagem dele. Tá? Por isso que ele está feito em lógica reconfigurável. Olha aqui, ó. Mas a montagem dele foi feita em diagrama esquemático. Aqui. Mas olha só, vocês podem ver aqui que ele deu trabalho, tá? Ele tem aqui 32 portas lógicas. Aproximadamente. E 32 não. Ele tem 28 portas lógicas ou com uma entrada negada. 28 portas lógicas ou com uma entrada negada. Ele é um temporizador ajustável, tá? Para quem não sabe aqui, ele é um temporizador ajustável. Ele é um temporizador ajustável. Ele é um contador ajustável. Eu acho que de até 2 segundos. Temporizador ajustável de até 2 segundos, com clock de 100 MHz. Aí vocês ficam se perguntando, como é que faz para saber isso daqui, né? É que isso daqui é um diagrama esquemático. Ele tem 3 temporizadores aqui, ó. Tem de 16 mais 8, dá 24 mais 4, dá 28. São 3 contadores, eles estão ligados em série aqui, ó. Um está ligado na saída do outro.
Aí esses temporizadores ligados em série vai dar contadores, tá? Vai dar um contador de 28 bits, ó, 16 mais 8 dá 24, mais 4 dá 28. Então vai dar um contador de 28 bits. Daí a entrada deles é ligada no sinal de clock aqui de 100 MHz. Aí isso daqui vai dar um contador de 100 MHz, dá um contador de 2 elevado a 2 elevado poxa, 2 elevado a 28. 2 elevado a 28. Então a gente faz as contas ali. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Fazendo as contas, faz 2 elevado a 28. Dois elevado a 28 dá 268 milhões, tá? 268 milhões, 435 mil, 456. Aí você multiplica por 100 MHz, que dá 100 milhões. MHz, não, você multiplica por 100 MHz, vai dar um pulso de 10 nanosegundos, né? É 100 nanosegundos, então é sobre 1. Deixa eu ver aqui. Aí 2,68 segundos. Então esse é um temporizador que pode ser ajustável desde 10 nanosegundos até 2,68 segundos. 10 nanosegundos até 2,68 segundos. Então, é um temporizador ajustável desde 10 nanosegundos até 2,68 segundos. Então, você pode ajustar ele desde intervalos de 10 nanosegundos até 2,68 segundos. Aí eu fiz isso por quê? Porque 2,68 segundos você pode conseguir ver esse LED aqui acendendo. Então você pode ver ele acendendo de 2 segundos e meio em 2 segundos e meio, e ele fica acendendo de 10 nanosegundos em 10 nanosegundos daí, intervalos, né, desses. Você faz a regulagem do tempo como que? Colocando ou não essas entradas negadas aqui dessas portas lógicas ou combinando elas de acordo com a numeração binária aqui do intervalo de tempo, ou seja, o intervalo de tempo que você quer colocar aqui da combinação binária, desde 0 até a combinação de 28, né? O número 28 em binário, aqui, ligando em VCC ou no terra. Aqui, esse terra aqui ou VCC, colocando a combinação binária aqui
nessas portas lógicas aqui. Destas portas lógicas, né? Incluindo essas combinações aí. Então, você faz essas ligações aqui. Mas você vê que montando um circuito desses, esse é o circuito de um timer, tá? Mas vocês veem que montando um circuito desses aqui, de um temporizador desses, esse daqui é um circuito de um temporizador ajustável. Que montar um circuito desses aqui, você tem que fazer o quê? Pelos diagrama esquemático, você tem que pegar aqui, ó, vir aqui nessa categoria aqui, lógica, ó, e pegar as portas lógicas aqui. Tem duas portas lógicas, 3, 4, 5 e mais 28 aqui, ó. Ó, uma, duas, três portas lógicas E. As portas lógicas E estão aqui, ó. Porta lógica E, ó. Tá aqui, tá? Tem que ir puxando essas portas lógicas aqui dessa categoria lógica. Ó, porta lógica E de duas entradas com uma invertida, essa daqui, ó. E2. E2B1 é aquela ali, ó. Tá? Essa daqui, ó. Ó, essas daqui. Ah, não, é ou 2B1, então é OR 2B1. Essa daqui, ó, tá? Essa porta lógica aqui, ó, tá? Você tem que pegar 28 delas, tá? Montar aqui. Depois tem que pegar duas, tem que pegar uma porta lógica e de 16 entradas. E16. Aqui, ó, E16. Colocar ali. Depois outra E de 2 entradas. Colocar aqui. Outra E de 2 entradas. Colocar aqui. Outra U de 2 entradas. Colocar aqui. Outra inversora. Colocar aqui. Ligar todas elas, ó. Fazer 28 ligações aqui. 16 ligações aqui, 12 ligações aqui, duas aqui, mais uma aqui, outra aqui. Ligar aqui um LET. Esse é um LET tipo D, tá? Esse LET aqui é para prender essa ligação a hora que a contagem do tempo terminar. Ele prende essa ligação aqui, e você reseta ela por aqui, ó, por essa chave aqui. Você reseta outra vez a contagem do tempo. Depois você tem que pegar 3 temporizadores. Tem que pegar 3 temporizadores por quê? Porque ele não tem um temporizador só de 28 bits. Ele só tem até o máximo de 16. Então você tem que pegar um de 16, um de 8, depois um de 4. Você tem que combinar eles para dar um de 28. Depois você tem que fazer a ligação dos 3 daí nas 28 portas lógicas ou com as 28 entradas negadas e as 28 entradas não negadas. Tá? Aí é complicado? É por isso que não se usa mais diagrama esquemático para fazer projeto de circuito integrado digital. Aí hoje em dia se usa linguagem de descrição de hardware, que é HDL, é a VHDL ou a Verilog. Aí com a Verilog ou a VHDL é bem mais hábil e mais flexível se fazer o projeto desse tipo de circuito aqui. Alguma dúvida? Vocês tiveram dificuldade aí na instalação do software? Em nenhuma? É?
Então, na outra turma da anterior, o pessoal teve dificuldade. Teve um pessoal de alguns grupos aí que tiveram dificuldade. Eu não consegui, vou tentar de novo depois dessa aula. Aham. Teve o pessoal da outra turma que teve dificuldade lá. Acho que é do grupo da Clara lá e mais uma menina do outro grupo. Mas eu não sei o que eles fizeram lá, que teve um pessoal que não falou, mas teve outra menina lá que disse que ela não estava conseguindo, depois ela conseguiu, mas ela pegou, conseguiu e não conseguiu instalar a licença daí, né? Aí, então, tentem arranjar umas duplas aí, quem conseguir aí. Aí podem verificar na outra turma também. Então, não tem problema não, mas aí eu recomendo tentar instalar a versão do Windows 7, mas aí tem aqueles quesitos lá de instalar daí a versão, chamar a versão do 32 bits. Mas qualquer coisa vocês me mandam um e-mail daí. E aí na instalação, depois que você baixar os arquivos, ele demora também um pouquinho para instalar, viu? O problema da licença, a licença é depois que instalou daí, tá? Depois que instalou, você deixa ali instalado, daí você vê a licença daí. Você pode ver a licença daí, né? Ok? Mais alguma pergunta? Então, um bom dia para vocês e um bom final de semana. Eu esqueci de falar para vocês a semana passada, lá que semana retrasada interrompeu a aula. Foi no dia, foi no dia 8. Eu estava dando aula lá, interrompeu, caiu energia aqui. Mas deu uma queda de energia aqui, interrompeu a aula do dia 8. Quase esqueci, eu esqueci de falar a semana passada na aula do dia 15. Mas no dia 8, na aula do dia 8, eu estava dando aula aqui, caiu, deu uma queda de energia aqui, caiu a energia. Eu não sei por que aconteceu aqui, mas não foi nada, não tinha nada de chuva assim tal, né? Mas deu uma queda de energia aqui, foi suficiente para dar o reset no meu computador. Aí deu reset no computador aqui, deu reset até retornar aqui, pronto. Aí caiu de repente.
Mas eu vi na gravação depois que caiu aqui, suspendeu a comunicação e pronto. Mas a gravação continuou depois, aí continua, né? Mas suspende a comunicação, daí fica tudo escuro, né? Aí até retornar depois, dar o reinício do computador, tal, aí demora uma eternidade, né? Mas suspendeu a comunicação daí, e essa queda de energia foi suficiente daí para dar o reset no computador daí. Deu reset aqui no HD e foi pro espaço a comunicação. O meeting daí já caiu daí, né? Deu reset na comunicação, no computador, na câmera, na comunicação, no Google Meeting, teve que reiniciar tudo outra vez. Tudo novamente, né? Aí cancelou. Então a gravação tá até do dia 8, tá até aquela que eu coloquei ali no Moodle, tá até aquela parte lá daí, tá? Tudo bem? Eu esqueci de avisar vocês também na aula passada daí. Eu tive a aula das 9h10, daí na aula de vocês eu esqueci daí, tá? E agora daí a turma das 9h10, daí que eu ia falar daí sobre essa parte da instalação, daí eles também não apareceram, não sei o que houve daí com eles. Beleza? Tá ok, daí deixa eu ver mais alguma coisa aí, Não, hoje é dia 22, aí tem o dia 29, não. Tudo bem, então. Tranquilo, então bom final de semana para vocês, bom feriado, então. Um bom dia para vocês e um bom final de semana. Até mais. Aí qualquer dúvida, entre em contato daí. Manda um e-mail. Até mais. Obrigado.